11 horas, 7 minutinhos, 11 e 7, programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, já vai começando com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você e está disponível no canal em que você desejar. Falamos também para Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência e financiamento garantido para sua empresa, RS Garante. Hoje, plantel completo, é isso aí, hoje a gente tá que tá. Ivanir Gasparim e Pablo Carlotto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. Muito obrigada pela presença, Gasparim, pelo Obrigado. prestígio. Pablito. Bom dia, Bever, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Sabe que quando eu era estudante tinha um professor que raramente aparecia e a gente chamava ele de mosca branca. E me veio isso na mente agora, eu quase que solto, eu disse, meu Deus do céu. Também não é pra tanto. Obrigado, né? por essa raridade. Não é tanto, né? Não é tanto. tanto. Mas faço ar que sim. Uma terça-feira, uma pessoa de idade não pode sair na praia quando todo mundo sai, tem que sair na terça-feira, né, com calma, né. Ontem eu vi uma expressão que eu acho que é importante aqui. O que define o tempo para a gente começar a sentir saudade de alguém? É verdade. É uma semana, é um dia, é meia hora depois. O que define em questão de tempo a saudade? Estávamos falando ontem do Papa Francisco e tal, tudo, né? E houve alguém que disse que já estava com saudade dele. Aí a outra pessoa disse assim, nossa, mas não se tem um tempo, uma semana, um mês, alguma coisa, para sentir saudade. O que se aplica aqui também, Gasparim? A minha mãe perguntou, mas e o Gasparim? Cadê o Gasparim? Se o Paulo faltar, assim, a mãe dele não eu se incomoda, assim, mas o mãe, Gasparim... e foi ela que me cutucou, ela disse assim, e aquela tua saída rápida lá no intervalo, tu estava apressado, veio no banheiro, eu disse, não, mãe, não, eu só fui pegar o café. Um cafezinho. Gente, hoje nós, claro, a gente se reencontra aqui também, né? As pessoas têm seus compromissos e por vezes não podem estar aqui, a gente faz talvez um programa diferente, mas quando estamos todos juntos, o programa flui melhor, é isso que eu quero dizer, que bom que estamos todos aqui. Os assuntos poderiam ser 1000, né? O próprio Gasparim chegou aqui com uma demanda que poderia ser, porque estamos na Semana do Trabalho, né? Aliás, fizemos um programa sobre isso ontem, viu, Gasparim? Que sobre bom. Os desafios do trabalho, Dia do Trabalhador, porque a gente ainda conserva alguns elementos históricos de um tempo que já não é mais. O tempo mudou, mas a gente conserva alguns elementos no comportamento, na legislação. Mas vou deixar isso para um outro dia, que a gente pode retomar mais para frente. Hoje a ideia é que a gente, nesse marco do dia 29, né, dia 29 de abril do ano passado, foi exatamente o dia em que começou uma chuva mais forte. As chuvas começaram no dia 27, né? Os dados pluviométricos eles mostram, né, que a gente começou aquilo que depois a gente chamaria de uma catástrofe, as cheias do Rio Grande do Sul, as enchentes, lá em dia 27, mas efetivamente a chuva mais grossa foi no dia 29, então o marco, né, para a gente poder olhar. Já fizemos algumas entrevistas hoje bem emblemáticas que já estão no site da rádio, uma delas foi com Euclides Sirena, presidente da Fundação Caxias, que durante as enchentes acabou sendo uma das... Não foi a única, deixar isso bem claro, não foi a única liderança que tivemos, mas foi uma liderança importante, assim, para poder articular tudo o que aconteceu, todas as organizações, reuniu os vários líderes que se formaram também durante esse período. Mas também conversamos com o prefeito Adilóide Domênico, né, que acompanhou no executivo o que aconteceu, pronto, os momentos mais marcantes, as ações que foram feitas. Mas nós, pessoas comuns ou líderes de algum movimento, como é o caso de vocês, Ivanir Gasparim representa o setor privado no programa, naquela época estava já também muito ligado nas Forças Vivas de Caxias do Sul, pelas suas ligações, seja com o Cindy Lojas, seja com a SIC, o Pablo pela questão dos migrantes e imigrantes, com o movimento dos leigos missionários escalabrinianos, muito atuante também, a igreja teve um papel muito forte, aliás, o QG, que é quartel-general, o cérebro da mobilização voluntária em Caxias do Sul, foi no espaço da igreja, né? No seminário diocesano Nossa Senhora Aparecida, né? Foi dali que se articulou toda a mobilização. Então,
Que memória, né? Importante a gente falar sobre É isso. uma memória muito grande e vou colocar assim para vocês que na minha cosmovisão foi uma grande universidade, por assim dizer, né? Porque nós tivemos já algo similar com essa magnitude também com a pandemia, que a gente teve que se ajudar os vizinhos e assim por diante, mostrar solidariedade, mostrar sintonia com as necessidades da polis, ou seja, da sociedade. E nós tivemos ali com o evento das chuvas do ano passado, lembrando de que a gente havia, no ano anterior, tinha tido 2 momentos fortes, foi quase que um pré-aviso ou um aviso para a gente, e casualmente nos 3 momentos houve as Foi o mesmas trovão antes da vítimas. tempestade, Em né? 2024, é claro que se ampliou bem mais no nosso estado e outras regiões do nosso país. Mas eu vejo, assim, Beverly Gasparim, como um grande momento que a gente vivenciou, quem mais, quem menos, certo? Mas a gente perceber as debilidades e as grandes virtudes da nossa sociedade, certo? Quem é que se movimenta para a solidariedade? Quais são os pontos da sociedade onde a gente pode articular as questões? Aí a gente viu a igreja, aí a gente viu as associações, aí a gente viu uma série de elementos e tal, tudo. Então, ao pesar, ao avaliar, ao memorar, trazer à memória tudo o que a gente passou, que a gente possa também verificar de que se percebeu as virtudes e também se percebeu as lacunas, as debilidades. E que a gente deve potencializar as virtudes, que é da solidariedade, da ajuda, do encontrar caminhos, empresas oferecendo trabalho, outros lugares oferecendo habitação, parentes abrindo as portas para parentes e amigos que estavam debilitados. Teve regiões, por exemplo, Beber, que eu gostei muito de saber, de que aquele colono que havia saído do interior para morar na cidade e que viu um parente perdendo, ofereceu a casa lá da colônia, ofereceu a casa lá de um bairro, aquela casa de origem, sabe, ainda de madeira talvez e tal, para abrigar parentes, amigos e assim por diante. Então, tantas outras questões. É claro que em vista de futuro, nós temos que pensar também um bocado de coisas, e aí vai desde a esfera governamental à esfera nossa particular de pessoas, certo? Em cuidar, por exemplo, onde joga o lixo, para onde vai o lixo, porque em muitos casos, Beverly, das enchentes lá, que se verificou depois, foram as tubulações trancadas e com muito plástico, cadeira, sofás e coisas assim. Então, é algo que não deveriam estar ali. Ah, mas levou tudo. Mas levou tudo porque estava onde? Estava acumulado, né? Estava acumulado em algum lugar por ali, certo? É claro que houve também a questão de que as águas invadiram as casas e foram levando tudo. Mas em alguns lugares, até mesmo tipo Caxias do Sul, em lugares onde não houve esses grandes alagamentos, no sentido de tirar os móveis dentro de casa, encontrou-se móveis, partes de móveis nas tubulações. Então, há que se refletir diferente, o que leva para a estrutura governamental municipal, digamos assim, uma ação muito maior, né, de trabalhar esses aspectos de saneamento básico no que se refere às tubulações de esgoto e tal. Não há dúvida. Por ali. Bom, acho que eu tive que ir para Erechim, né, que faleceu um familiar sexta-feira, e eu passei por Lajeado, não passei por Veranópolis, porque ainda tem As limitações, a limitação de trânsito. E realmente ainda é assustador o que aconteceu lá. E passando também pelo centro de Lajeado, lembrando das imagens, é quase que inacreditável, né, aonde a água foi, né? A gente não consegue, agora passando por lá, não é possível, né? Mas foi, a água realmente chegou, né? Tem aquelas lojas famosas, né, que estão na beira aquele supermercado que praticamente foi tudo embora, os atacados que tem lá. Mas assim, ó, eu lembrar que eu acho que, e aquilo me vem à mente, até porque eu voltei de noite, né? Primeiramente, primeiro eu queria abrir entre parênteses, tu falou do Sirena, eu acho que o Sirena foi um leão, né? Ele praticamente estava quase desistindo não, indo para a sua aposentadoria, e o Sirena volta com toda a força, né, naquela época, porque pela experiência dele, ele sabe articular, e ele foi o responsável para articular a iniciativa privada, praticamente, certo? Então, acho que ele foi, para mim, um leão, né? O Sirena, nesse momento, ele não sei onde é que ele arruma tanta força para isso, tá? Mas eu vejo a resignação dessas pessoas, né, do povo gaúcho.
Mas lembrar que resignação significa você sofre alguma coisa e volta para o mesmo lugar. A gente não volta ao mesmo lugar, tá? Mesmo até fisicamente, às vezes, com a casa e tal. Então, nós voltamos num outro patamar, tanto psicológico como material. E eu quero acreditar, mas isso aí vem uma crítica para os órgãos de Estado, tá? Se nós olharmos a história, tá, Beverly? O próprio o imigrante que veio para cá com muitas necessidades, olha o que eles fizeram. Mas se você pegar os países que foram destruídos nas guerras, olha o que... Eu sempre digo, quem foi destruído na Segunda Guerra Mundial, hoje ganha a Terceira Guerra Econômica Mundial. Você vê empresas, né? Vamos dar até um exemplo, que é público até, está nos livros. Se não tivesse queimado a oficina do Raul Randão, de repente ele estaria naquela oficina. Deu para entender que... e eu lembro também do vizinho nosso que queimou a casa e nós chorávamos, porque nós éramos crianças junto, né? Nós éramos amigos, né? De vizinho, primeiro vizinho nosso. E meu avô disse, não te preocupe não, que esses caras vão sair muito melhor do que estão hoje. E a história nos mostra que depois de um grande desastre, existe algo estranho que acontece, assim, que é algo que cresce mais do que era antes, tá? Por outro lado, um ano atrás, as previsões, até nesse mesmo microfone, eu dizia o seguinte, vocês vão se assustar com o crescimento do Rio Grande do Sul, por causa dos grandes investimentos que tem que ter as estradas, etc. Mas, para minha surpresa, passou um ano e esses grandes investimentos que deviam vir do Estado não vieram, do Estado como um todo, tá? Eu estou falando de operação, assim, de guerra, operação de... nós temos hoje, por exemplo, em Veranópolis, eu sei que o desastre foi muito grande, mas não pode passar um ano sem você dar um jeito. Nós estamos com o problema de Caxias a Gramado ainda. Nós estamos, por exemplo, ali em Lajeado, passando, praticamente, nós temos quase quilômetros e quilômetros de pista única, de construções e tal. E Beverly e Pablo, o que me assusta é o número de máquinas trabalhando. Isso aí, se continuar naquele ritmo, daqui 5 anos nós não estamos falando de recuperação de estrada. Mas estradas principais, eu não estou falando, eu estou falando de BR, eu estou falando de IRS, que é BR, para o que está ouvindo são estradas federais, e IRS são estradas do Rio Grande do Sul. Então, eu não estou falando daquela estrada lá do interior, daquela moradia que desapareceu, da beira do rio que desapareceu, que não tem mais nada. Eu estou falando daquela infraestrutura que precisa. O Transurb em Porto Alegre, o próprio aeroporto de Porto Alegre ainda, entendeu? Então, são obras assim que teoricamente, como aconteceu para aquela empresa que pegou fogo ou que foi inundada, que depois tem aquele crescimento exponencial, daquela família que, eu não sei o que acontece, onde é que eles buscam tanta força para... E isso a história nos mostra, não é eu que estou falando para o futuro, eu estou olhando para trás. Então, assim, ó, é preciso que, quando aconteça isso em qualquer estado da federação, nós precisamos ter realmente uma operação, eu chamo de operação de guerra, que é aquela operação que você tem que trabalhar 24 horas por dia, porque, afinal de contas, a guerra não termina o expediente às 5 da tarde. Então, é essa preocupação, tá, Bebe? Agora, uma coisa, Gasparim, que tu traz, é importante isso, que a gente precisa olhar com mais clareza, né? Até porque agora a gente tem um ano de distanciamento. Com um ano de distanciamento, a gente consegue olhar melhor, com mais clareza, os fatos, o que aconteceu. Quando a gente fala em mobilização, a mobilização que aconteceu foi uma mobilização de pessoas, organizações... Foi o lado humanitário, Isso. Não foi o lado governamental, Exatamente. estatal, na concepção que se coloca. Porque, assim, eu tenho aqui os dados, até vou trazer, porque realmente foram impressionantes os dados. Mas veja que os dados, eles são dados... Voluntariado, Isso. Organizações, caminhões que chega alimentos, roupas e tal, tudo. Eu acho que esse cenário que tu está querendo colocar, eu acho que é muito importante quem está nos ouvindo prestar bem atenção nesse aspecto. Porque é o que nós estávamos falando no início. Há evidências das virtudes, mas há necessário de perceber quais são as lacunas. E qual é a lacuna que leva hoje a uma morosidade tão grande num estado potente como o Rio Grande do Sul, vias maravilhosas e necessárias, tipo a de Veranópolis, a Bento e as que foram citadas pelo Gasparim, ainda estão como se tivesse faz 2 semanas, 3 semanas que aconteceu. É claro que requer uma infraestrutura, quem passa por lá sabe muito bem, que requer uma infraestrutura muito bem pensada. Mas hoje há uma queda de braço entre governo federal e governo estadual, de que de um lado se cobra recursos, do outro lado se cobra que tenha projetos.
Então, nós temos que perceber as cartas que estão na mesa. Mas uma coisa também precisa ser dito, Pablo. A gente entende que tem que ter projeto para captação e tudo mais, e me parece, vou aqui fazer uma ponderação sobre fatos, né? O governo do estado teve uma série de projetos, mas eles foram projetos que atenderam à recuperação mais das vidas, da economia. Essa questão que o Gasparim trata, que também é economia, que é resgatar a infraestrutura de um estado para que as coisas circulem. A gente teve uma incidência muito grande de ICMS que veio para o estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as empresas compraram do Sul, teve uma mobilização de outros lugares, mas tudo da iniciativa privada. Sim. Mais uma vez, nestes momentos, o governo federal também precisa ter um plano de emergência, que não pode ser o mesmo olhar do que um plano, vou captar, os prazos não podem ser os mesmos. Não, o olhar não pode ser o mesmo. Não pode esperar. A gente sabe que quando a gente fala em Estado, em governo, independente da esfera, Estado enquanto ideia, né? Pode ser municipal, Estado estadual, Estado federal. Eles são um ente que ele precisa ser provocado. Todo mundo sabe disso. Ele precisa ser provocado. Por quê? Porque existe um sistema que opera pela provocação. Você provoca a partir de um projeto, mas neste momento ele não pode ser provocado, porque ele está vendo o que está acontecendo, ele precisa agir, né? E tiveram gabinetes, ministérios que vieram para as cidades, se instalaram, fizeram, e aí? Né? O próprio prefeito municipal de Caxias do Sul, hoje, em entrevista que a tua Rádio São Francisco cobrou, disse, olha, não quero polemizar, tá aí o áudio disponível no site, não quero polemizar, mas o Ministério da Agricultura veio até Caxias do Sul e foi embora. Veio e foi embora. Então, qual é a política federal para realmente recuperar a agricultura em Caxias do Sul? Foi um chamado do prefeito. Sul e Rio Grande do Sul, de modo geral, né? Ele, como prefeito de Caxias, ele falou de Caxias, falando de Caxias do Sul, muito bem pontuado. É isso, né? Porque isso, esse é o olhar. E aconteceu, né? Eu acompanhei, por óbvio, né? Mas nós tivemos prefeituras que não tinha nem onde fazer o projeto, que foi tudo abandonado. Vamos pensar aqui perto de Bento Gonçalves, aqui, mas o que eu falo é o seguinte, Santa Teresa, foi ali o caso que o prefeito falou, não tenho papel para fazer o projeto. Só que projeto é a longo prazo. Agora, o que eu falo é o seguinte, feito o projeto, aprovado, que eu falei de uma BR, tem que botar trator, tem que botar máquina. Sim, sim. Um exemplo, por exemplo, eu acho o seguinte, eu estou aqui, claro, para a iniciativa privada, e também não tem seus males, mas vamos verificar o que aconteceria se a RS 122 não tivesse sido privatizada ou com pedágio. A gente reclama pedágio, eu acho um absurdo, eu sou a favor que não devia ter pedágio, porque a gente já paga, mas praticamente numa semana eles resolveram um problema que, quando não era privatizada, demorou 6 meses. O buraco foi o mesmo. E outra, o Estado, nesse momento, ele quase que pune a empresa. O Estado, ele diz, a partir desse momento você não pode mais nem cobrar o pedágio até você não terminar a recuperação. E o Estado fez isso. Agora, quando é do Estado, quem é que fala isso? Agora, novamente, eu quero dizer que é um aprendizado, acho que sempre não há mal que não venha para bem, vamos lá, vamos pensar um pouco no lado também espiritual, né? Mas me parece, eu acredito ainda, tá, Pablo, que daqui 10 anos nós vamos olhar para trás e vai ser antes da enchente e depois da enchente. E Caxias do Sul, assim, a gente tem informação e olhos, né? Aparece, eu acho que o prefeito falou, nós recebemos muitas pessoas que vieram desses municípios. Sim. E é ruim, até os jornais falam nessa semana, de municípios que muitas empresas ou pequenas pessoas que talvez iam fazer diferença naquele município, foram embora. Isso não é bom, né, Beverly? Infelizmente. Vale mencionar que hoje, a informação é de hoje, né? Ainda há... Nós falamos das questões estruturais, das questões da ajuda humanitária, mas mesmo na ajuda humanitária, veja que ainda há 400 pessoas em média, né? São 398, se eu não me engano, o último balanço, desabrigadas. Ainda há cerca de 400 pessoas que não voltaram para casa um ano depois, estão em abrigos públicos ainda. Exato, e que se questiona muito sobre a questão de como esses abrigos garantirão condições para enfrentar um
um presente logo ali, inverno que está chegando, e não sabemos ainda a que proporções. Mas o Gasparim coloca um ponto que eu te digo, Gasparim, mesmo que tenha passado um ano, não precisa 10 anos, a gente já está vendo, percebendo nuances dessa mudança, dessa percepção. Até porque o que a gente teve no final do 2024, que muita gente dizia, com toda essa chuva vai ter perdas imensas na produção de grãos, disso e daquilo, e que no final do ano se verificou que não era tanto assim as perdas. Tinham sim perdas, mas não ao ponto de chegar a interromper os nossos processos de esperança. Deu tanta conversa, né? Arroz e outras tantas questões, a própria soja e tal, tudo. Então, eu digo assim, de que é um momento pedagógico, momento pedagógico, mas é um momento pedagógico que a gente tem que perceber de que aonde não está bom, a gente tem que fortalecer, tem que criar novas formas de pensar, o próprio saneamento básico, a própria questão de não permitir habitações em encostas e ser irredutível quanto a isso. Não há um passa a mão, outro dia libera e tal, tudo. Eu acho assim de que as estruturas mínimas de governo do nosso país, que são os municípios, que é onde é a base da nossa nação, onde acontece a vida do cidadão, é no município, tem que ter um cuidado maior. Então, quando se libera, por exemplo, em Caxias do Sul, hoje tem mais de 250, se não mais, loteamentos. Tem que verificar muito bem a condição daquele terreno, se é permitido, se pode ter loteamento e que tipo de comportamento tem que ter com aquele loteamento. Porque se você olha pelo Google, Beverly e Gasparim, sobrevoando Caxias do Sul, tu verifica alguns loteamentos que estão numas encostas muito próximas de morros. Muito próximas de morro. E a gente sabe muito bem que do lado de um loteamento, logo mais, eventualmente vai ter um terreno com invasão. E ali vai ter casebres, ali vai ter casas mínimas, porque o poder estatal do município não consegue estar em todos os cantinhos, em todos os cantos da cidade. Quiçá as organizações que nós chamamos de associações de bairro pudessem fazer um cuidado maior nesses aspectos. Mas a gente sabe que hoje em dia não se faz, nunca se fez, talvez. Certo? Sim. Então, eu gostaria de dizer também, assim, de que a gente não sabe o futuro, a gente não sabe se vai ter uma outra enchente. E a gente sabe, por outro lado, de que o Rio Grande do Sul, todos os anos, em algum momento, vai ter enchente. A que proporção vai ser? A gente não sabe, sempre vai vir um setembro, sempre vai vir um novembro, sempre vai vir o ano passado, então, nos surpreendeu a questão do abril e maio, entende? Mas setembro está logo ali, as enchentes de setembro. Eu tenho 55 anos e sempre ouvi falar, logo aí vem as enchentes de São Miguel. Uma coisa, Pablo, que a gente precisa olhar, agora eu vou trazer um pouco mais para nós, assim, pessoas comuns e a soma dos comuns que formam os coletivos, né? Para a gente poder olhar também para aquilo que a gente pode fazer hoje, né? Porque nós estamos vivendo, sim, um cenário diferente. Logo que passou as enchentes de maio do ano passado, para agora, nós tivemos vários outros períodos em que choveram vários dias consecutivos. Claro, não foram dias que provocaram uma enchente, mas quem foi mais atento e observou, tiveram algumas chuvas que a água corria de uma maneira em ruas, Júlio de Castilhos, Sinimbu, Pinheiro Machado, aqui na região central da cidade, fora do comum. Fora do habitual. Tiveram alguns momentos em que algumas galerias ficaram cheias ao ponto de a gente ter ali problemas com esgoto. Não foi a enchente. Não foi. Mas o que prova que nós estamos vivendo a incidência comum de eventos do clima diferente do que a gente conhecia. Exato. Isso é um fato. Calor. O que foi o calor que nós vivemos. O ano mais quente da história, né? Tá aí. Então, assim, poderá que não seja um evento catastrófico de forma assim, como foi? Poderá que não, mas nós estamos vivendo isso no hábito. Então, a gente precisa também, na mesma proporção, fazer mudanças iguais. O que eu quero dizer com isso, me permitam só concluir o raciocínio, é que a gente precisa, como indivíduo, olhar, mas também com representatividade política. Quando a gente falou das questões que envolvem mudanças no sistema, quando teve a pandemia, saiu, por exemplo, ali o auxílio emergencial, o governo federal fez. Foi uma medida provisória. As medidas provisórias, elas nascem para isso. A gente aplica elas, talvez, de uma maneira equivocada, quase que
normalizou a medida, mas elas deveriam ser aplicadas em momentos como esse. Os recursos que estão ali para uma garantia, seja de forma do trabalhador ou seja de forma de um governo, são recursos que deveriam ser usados nestes momentos. Então, a gente precisa, como população, reavaliar quando a gente quer que isso seja um aparelho legal à disposição de um coletivo. Foi um estado inteiro, não foi uma cidade. De 400 e lá vai cavaco o município, teve, sei lá, 10 que não foram atingidos em um estado inteiro. Mudou a geografia. Se você passar em algumas regiões, eu passei agora esses dias num lugar, Gasparim, que eu tinha uma foto guardada no meu celular de 2, 3 anos antes. A geografia, se eu fosse hoje fazer uma foto ali naquele lugar, não é a mesma geografia. O cenário mudou e não vai voltar. Não volta. Uma Não parte da montanha foi-se embora. Até porque levou as árvores, levou foi. a parte de terra, e quem é que vai lá naquela montanha colocar terra mudou para a ter... geografia. Vai ficar uma paisagem com rochas. Diferente. Então, assim, quanto tempo a natureza levou para formar aquela montanha? Aqui, ó. Né? A gente pode olhar a história da humanidade pelas rochas, profissões que a gente nem sabia que existiam, qual era a função de um geólogo. Hoje a gente valoriza a geologia, né? Então, vejam como mudou a forma de pensar, só que não na mesma proporção que as ações para recuperar. É isso que a gente está falando. Agora, não tem certo ou errado, mas é isso. Se você pegar o próprio Rio Caí, que está aqui perto de nós, se você for no interior aí, você vai notar que há lugares que ele trocou de lugar o leito, ou seja, realmente teve pessoas que perder a terra, o que significa? Ou pro banco, como se diz. Na verdade, teve pessoas que tinha um pedaço de terra pequeno perto do rio que desapareceu a terra dele. Ou seja, é algo assim quase que... como é que tu imagina você perder a terra, né? Mas tem um ditado assim, e aí eu acho que a sabedoria popular, os índios, né? Diziam os antigos, né? Se um dia a água veio até aqui, lembre-se que um dia ela poderá voltar, entendeu? Então, são ensinamentos, os animais sabem disso, sabe? O próprio, eu vejo assim, o gado, né? No interior, os animais, principalmente o gado, né? O bovino, ele dorme no local mais seco, entendeu? Então, tem ensinamentos que a natureza, sabe? Tem que voltar a pensar nisso. Agora, você falou uma coisa importante. Eu acho que é o momento, passado um ano... E claro que no Brasil não se pode falar mais nada em termos de política, né, de Estado, porque você automaticamente parece que... Você vê que o próprio prefeito, ele tem que medir as palavras para falar, porque caso contrário poderá ter alguma retaliação no sentido de, eu sou do partido A, você é do partido B, ou você é de um partido, você é da esquerda ou é da direita. Mas, pessoal, nós temos que pensar que nós pagamos praticamente 40% do que nós recebemos ou produzimos, para quando acontecesse essas catástrofes, nos protegesse. Mas né? esses então, assuntos, Gasparini, eles são eu suprapartidários, a gente precisa mas também tem ter que falar, disso, mas tem né? que falar, por exemplo, nós pagamos pessoas, o que eu falo é o seguinte, nós temos 2, 3 gerações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que fizeram concurso e se aposentaram e graças a Deus, não tiveram que pegar em armas para uma guerra. Em nada. Entendeu? É que nem nas empresas. Nós temos lá, por exemplo, a CIPA, nós temos lá como é que chama, os bombeiros, nós temos... Cara, eles são feitos para esperar que nunca precise. Então, eles ficam 30 anos, às vezes, 60 anos, 100 anos. Mas quando precisa... E qual é que foi a reclamação geral nesse evento? Cara, cadê essas pessoas? E olha, Beverly, com prazer, eu tenho participado de feiras no Brasil, também no exterior. O meu setor, né, o nosso cliente, né, os nossos concorrentes, também eles trabalham muito com barco, porque é pesca, né? O que tivemos, e aí precisaria montar uma estátua, pessoal de fora do Rio Grande do Sul que veio para o Rio Grande do Sul nos ajudar. Sabe, assim, pessoas assim... E eu digo para vocês, assim, até com emoção, tá? A minha mãe precisava de sangue O negativo, tá? Porque ela tinha O negativo, só aceita O negativo. As pessoas que estão nos ouvindo agora, a gente sempre diz, a gente só conhece os parentes e as pessoas quando você precisa de sangue. E aí, do cara que menos tu achava, ele é o primeiro voluntário. E aquele cara que tu achava que seria o primeiro, é o cara que vai dizer que tem problema e não vai fazer. Por outro lado, é nessas horas,
teve uns caras que eu conheci, que vieram falar comigo, até porque o ano passado, quando eu expus em São Paulo, eu coloquei a bandeira do Rio Grande do Sul e coloco, inclusive nas minhas notas fiscais que vão para fora do estado, tem a bandeira do Rio Grande do Sul, por causa, no sentido de homenagear essas pessoas. Cara, com orgulho, eles vêm falar comigo, Gasparim, eu tive lá, cara, entendeu? Cara, Pablo, pessoas que eu jamais imaginava que não precisavam, pegaram os seus carros, pegaram em 4, 5 pessoas, se deslocaram de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, tem conhecidos meus, do Paraná, então nem se fala, né? Santa Catarina, mas assim, precisaria fazer uma estátua, eu sei que em Porto Alegre já fizeram uma estátua lá e tal, mas em homenagem principalmente àquelas pessoas de fora do Rio Grande do Sul. E é nesse momento, né, e eu espero que essa solidariedade das pessoas não morra, tá, Pablo? Acho que nós temos assim... Não, porque faz parte do nosso DNA, né, brasileiro, essa questão da solidariedade e tal, tudo, salvo as motivações de um e de outro, mas a grosso modo estamos ali para nos ajudar. A questão é que eu colocaria assim, é de que hoje nós temos aí algumas preocupações enquanto Estado que eu estou dizendo, enquanto município, enquanto unidade federativa, né, que é o Rio Grande do Sul, e enquanto Estado no modo geral. Pablo, para não interromper teu raciocínio, segura um pouquinho, eu preciso realmente fazer um intervalo, estou 10 minutos atrasada aqui com o intervalo, a gente vai retomar, o assunto hoje é esse, o Pablo vai retomar a questão governamental, mas a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho aqui, na sequência a gente já está de volta com o Tá na Pauta de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @CapuchinhosCaxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h39. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rádio 14 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens
itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11 horas 42 minutos, 14 graus a temperatura. Era para ter subido um pouquinho mais, mas não subiu. 14 graus, já está fresquinho. Hoje é aqueles dias assim que pede um agasalhinho, viu? Se prepare. Pablo Carlotto, Ivanir Gasparim, eu, Beverly Rocha e você, né? Nosso convidado para a gente dialogar hoje aqui num papo franco, aberto, livre, sobre o que a gente aprendeu, as lições, um olhar, um revisitar este período de um ano após as enchentes que atingiram em cheio o estado do Rio Grande do Sul. Os dados são, assim, impressionantes, ali para a gente ficar aqui horas falando sobre eles, né? Mas eu vou só recuperar um pouquinho a informação para quem ligou o rádio um pouquinho depois. No estado do Rio Grande do Sul ainda são 400 pessoas em abrigos públicos, né? As cidades mais afetadas ainda com isso é a região metropolitana de Porto Alegre e Canoas, né? Que ainda tem um percentual muito grande de pessoas que estão desalojadas. Atingiu em cheio 2 milhões de pessoas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Foram praticamente todos os municípios, né? Salvo assim, um ou outro que não teve uma situação grave. Mesmo Caxias do Sul, que é uma cidade bastante alta, né? Na Serra Gaúcha também teve complicações. Tivemos aí pelo menos 2 pessoas mortas em decorrência da situação, né? Uma delas continua desaparecida, ou seja, está entre os desaparecidos. Tivemos momentos realmente muito, muito dramáticos, né? Eu queria jogar de volta porque o Pablo estava raciocinando sobre a questão ainda da repercussão governamental, né? O que eu queria pontuar, porque a gente já tinha comentado algo similar, Beverly Gasparim, ainda o ano passado, né? É de que, de repente, a gente percebeu de que os municípios têm defesa civil, mas não são bem estruturadas. Não tem lá o seu grande... o que fazia a defesa civil. Agora temos que pensar na defesa civil. E que na estrutura de município, de estado e de federação, né, nacional, a defesa civil será orçamento? Será que é contemplado no orçamento? Quando se faz o orçamento para o ano seguinte, em vista da educação, em vista da saúde, em vista da segurança, se fala na defesa civil, se pensa na defesa civil. Então, são elementos que você fez até um gancho, Bever, antes, que poderia ser até um tema para um programa outro, que dada essa experiência, dada essa vivência que nós tivemos, esse impacto tão grande que foi a questão das cheias e todas as suas consequências e tal, tudo, e o Gasparim acrescentou um elemento ali, nós nos elevamos de patamar, nós não voltamos para a mesma casa, nós não voltamos para o mesmo endereço e tal, tudo. Agora, hoje, pensar o seguinte, então, agora, em vista de futuro, que lideranças estão aptas ou poderiam estar aptas para o ano que vem, para assumir cargos públicos e que possam, de fato, sair da demagogia, sair da hipocrisia, sair do vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não levam para a prática, certo? Para que nós possamos ter, de repente, um amadurecimento, até mesmo no discurso político, de que eu não devo construir a minha candidatura só dizendo, não, houve problema lá, houve desvio lá, houve não sei o que lá. Não, o que vamos fazer a partir daqui? Como podemos encontrar formas de ir em frente? E lembrar de que ali a questão das enchentes nos mostrou mais uma vez de que não existe poder público sem o poder civil, não existe defesa civil sem as outras secretarias trabalhando junto. Então, é necessário pensarmos isso, de que quando há qualquer situação, das mínimas às máximas, a gente tem que somar esforços. Não pode ficar um lado condenando o outro, um lado cobrando o outro, não. É o que podemos e o que devemos fazer agora. E evitar que isso aconteça. Nós não temos, Beverly, hoje, como evitar que tenham grandes cheias. Não temos como evitar.
certo? Isso o ser humano não tem controle. Né? O que o governo está fazendo para não ter cheias? Não é esse a questão. O governo municipal, o governo estadual, o governo nacional não tem como evitar as chuvas. Como não tem como evitar temporadas longas de grande calor. Ou, daqui a pouco, uma nevasca no Rio Grande do Sul de palmos de neve. Ninguém tem como evitar. Agora, nós temos que prever. E existem diferentes elementos de ciência para prever isso, certo? E ao se prever, o que vamos fazer para sabe? E vai desde a manutenção das estruturas que já existem, certo? A criar novas estruturas. Sabe? Então, veja bem, hoje, volto a falar de novo, muitos lugares, por exemplo, ali perto de Lajeado, de Estrela e tal, tudo que foram inundados, mas também há que se lembrar de que tinham edificações muito próximas do rio. Uhum. E tu mesmo disseste, aonde corre a água, onde há a coisa, daqui a pouco vem de novo e com uma intensidade maior. Sim, tem que pensar muita coisa. A Paty Tomazini era o seguinte: oi, pessoal do debate aí, o tempo passa muito rápido. Ao mesmo tempo que parece muito distante, foi ao mesmo tempo ontem. Impressionante tudo que mudou desde as enchentes, né? No meu ela tá falando agora pessoalmente, né? Para ela mudou a visão de mundo, a visão de morte. Hoje sei que somos coletivos, comunidades, solidários. Um abraço. A Paty morava em Galópolis, né? Hoje ela não mora mais. Ela é uma das pessoas que não voltou para Galópolis. A Léa Moraes também está com a gente na live e também está aqui acompanhando no WhatsApp, dizendo bom dia, está acompanhando o programa. Eu queria trazer um pouco mais perto da gente, porque quando a gente fala dessas ações todas que são super importantes, é uma avaliação importante, olhar governos, leis, sistemas, lideranças, historicamente como as mobilizações acontecem, né? Lembrar, eu estava lembrando aqui com os colegas hoje de trabalho também, que no Brasil a assistência social, ela nasce como assistência social a partir da presença da igreja. Foi a Igreja Católica que trouxe assistência social, que depois teve um braço estendido, que é o da responsabilidade social, e que depois é um braço do ESG. Então, são coisas que, se a gente parar para olhar, por que somos assim? Por que a gente... Porque teve um início lá. Então, esse início, ele faz um diálogo direto com as premissas que vêm junto com a questão do cristianismo, né? Uma coisa não tem nada a ver... Hoje, não necessariamente. Mas, se a gente for olhar etimologicamente a origem do negócio, a gente começa a entender por que a gente é solidário, por que as pessoas, nestes momentos nevrálgicos, ficam apartidário. Pessoas que pensavam diferente se uniram. A gente viu aí que pessoas que brigaram politicamente foram as mesmas pessoas que estiveram lá usando seu jet ski para salvar pessoas. Então, etimologicamente, a gente começa a entender por que somos como somos, por que agimos assim. Porém, não isenta a gente de fazer o tema de casa depois que passou a tragédia, depois do momento nevrálgico. Eu continuo separando o meu lixo? Eu continuo olhando se eu posso colocar um sistema de energia que não seja tão predatório como esse que vem à base do petróleo? Porque hoje a gente pode, Gasparinho. Hoje as pessoas, as empresas, as organizações podem usar um sistema fotovoltaico. Pode não querer, pode não poder no momento, mas pode ser algo a longo prazo. Mudar a matriz energética da vida da gente é uma coisa que as pessoas hoje podem fazer. O consumidor comum de energia hoje, por lei, pode escolher. A rede continua a mesma, a rede elétrica, e você escolhe quem vai servir a energia para ti. São, digamos assim, energia verde, respaldos que a gente tem hoje e que a gente também pode. Os nossos pais ensinavam. Eu tenho até hoje, claro, vem da minha cultura como pessoa que está no mundo há um pouco mais de tempo, a minha cultura era não se gasta luz. Eu entro numa sala, eu apago a luz. Fez parte da minha matriz como pessoa. Não quer dizer que... Mas a gente pode resgatar, voltar a ensinar isso como algo necessário. Todo mundo vai ter um aumento na conta de luz. Todo mundo vai ter agora. Agora, Bébia, assim, quando eu tirei esses 4 dias de férias agora, semana passada, eu li uma sinopse de um livro sobre analogia sobre o que está acontecendo no mundo. Se o cristianismo agora, com a escolha do novo Papa, tal, não voltar com mais força... Até esse escritor fala que talvez a humanidade não tenha futuro. Em que sentido? Passou um ano dessa catástrofe, mas a gente tem que pensar que essa solidariedade que aconteceu logo na catástrofe não podia ser notícia,
Porque se nós pensarmos friamente como ser humano, quem é o nosso melhor policial? Quem é o nosso melhor plano de saúde? É o nosso vizinho. Exatamente. E nós estamos criando, e é o nosso parente. Então, cultivar que nem sexta-feira, essas relações, né? cultivar. Mas isso foi ensinado na igreja, para quem é, no caso, eu sou católico, mas nós temos que propagar isso e colocar em prática. Então, quando eu vejo, por exemplo, que as igrejas fizeram um papel fundamental, né, nesse momento da catástrofe... E me permita dizer, Caspar, só para não perca o teu raciocínio, nesse sentido, essa atuação não é uma atitude religiosa, é uma atitude de cidadania. Cidadania, mas que a religião, religar, que é o sentido do cristianismo... exalta muito isso, deu para entender? Ou seja, porque nós fomos para um lado muito técnico, né? Vamos pensar o seguinte, a reclamação, né, que está acontecendo principalmente com as novas profissões, se fala muito hoje, não é saber fazer, é atitude. Mas nós tínhamos um curso, por exemplo, de faculdade, que demorava quase 5 anos e se estudava um monte de outras coisas que não era exatamente como fazer uma garrafa térmica, mas eram matérias de comportamentais. E nós perdemos uma geração, praticamente, e eu falo de uma geração, que o lado comportamental deixa a desejar. A coisa do guardar o dinheiro excessivamente. A gente viu como foi necessário partilhar. E as compras, a sociedade de consumo que leva a gente às compras, nas enchentes, a gente precisou tirar de casa o nosso estoque e dizer, não, esse aqui a gente vai destinar para quem não tem. E outra coisa também, principalmente, se fala muito do gringo, né? Mas também nesse momento mostrou que eu preciso ter uma reserva como pessoa e família para esses momentos. Exatamente. Então se notou lá também, eu vi entrevista de pessoas, era cargos públicos, eu vi na televisão, que praticamente não tinha mais nem para comida, mas não é possível, com o teu salário você não tinha uma reserva para uma catástrofe dessa, porque pode acontecer uma doença ou uma morte na família, então é o seguinte... para uma catástrofe dessa ninguém teria, né? Não, eu sei. Mas o que eu quero dizer, eu entendi teu raciocínio, que a gente tenha uma reserva para os momentos porque eles virão, né? Virão. Talvez num porte como esse, a gente não gostaria que nunca mais... Mas a gente sabe que vicissitudes passaremos. Isso e às aí. vezes as famílias não estão preparadas. Uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, nos abrigos, em especial os abrigos, é o quanto pessoas que estavam em dificuldade, que tinham perdido coisas também, se colocaram à disposição de ajudar quem tinha perdido mais. Né? Eu achei assim, isso um aprendizado, uma lição, assim, porque as pessoas ocuparam a mente com coisas úteis. Eu não tenho casa, não tenho o que fazer, vou ajudar, vou fazer comida. Vou lá cozinhar. As pessoas foram se colocar à disposição de Aliás, cozinhar. a coisa mais difícil é o tempo, né? Muitas pessoas deram o seu tempo, deram o seu... Cara, assim, ó, isso vale mais do que... eu falo sempre, é que nem numa festa de comunidade. A coisa mais barata é você comprar o ingresso. Eu quero ver você dar o seu tempo lá para fazer o anholine uma semana antes e depois ir lá servir. A humanização, a retomada da humanização a partir do universo animal também. Não quero comparar nada, não é disso que eu estou falando, mas muitas pessoas resgataram o humano que habita em si a partir de um cavalo caramelo. Né? Então, o cavalo caramelo era a pessoa, a vida mais importante. Não existe vida mais importante. Ponto, vou começar por aí. Né? Toda vida é importante. Mas o que eu quero dizer é que muita gente resgatou esse senso de solidariedade, dignificação da vida e etc. A partir dessas experiências também, os abrigos animais foram impressionantes. A Léa Moraes, aqui na live, ela disse o seguinte: eu sempre tenho comigo, na mesma hora que a gente tem tudo, a gente pode não ter nada em segundos, isso norteia a minha vida. E eu queria só colocar, né, nesse domingo eu fui para Santa Lúcia, né, e pode parecer o cavalo caramelo, né, mas assim, ó, eu não fui, né, mas uma tia minha guardou um ramo de oliva para guardar dentro de casa para esses momentos. Então, assim, ó, isso é sensível, né? Então, vamos pensar, resgatar. Para que serve o ramo? Por que nós, agricultores, tal, queimamos a oliva, né? Quando acontece uma desgraça, mas principalmente quando ameaça uma tempestade e tal. Então é o seguinte, obrigado, né, à minha tia, mas obrigado também a esse pessoal que mantém viva esses momentos. Eu achei interessante também, a gente está finalizando aqui, mas não quero deixar passar abatido, né, as pessoas que usaram as suas profissões ou seus hobbies para ajudar, né, na hora que precisa, porque isso coloca... O que eu quero dizer com isso? Isso faz a gente repensar como a gente está colocando os nossos talentos e os nossos
a nossa estrutura pessoal, seja ela física ou seja ela aquilo que temos à disposição de um coletivo também. Por vezes a gente não coloca no coletivo, né? Guardamos, não, eu vou precisar desse entulho, desse material de construção para uma próxima. Assim, você talvez possa precisar, mas tem um monte de gente que não tem aquilo neste exato momento, então que a gente possa usar estes talentos, essa estrutura excedente, que esteja a serviço de um coletivo também, né? Porque isso é importante. Pablo, para fechar. Por isso que eu fecho o programa, e nós estamos ainda sensíveis, né, com o falecimento do Papa Francisco. Quem é de igreja mesmo sabe que nós estamos no período dos 9 dias celebrando o luto de Francisco, e para cada dia tem uma nuance a ser trabalhada nessa dimensão. É dizer de que o que nós passamos com as águas, né, de maio do ano passado, nós exercitamos de alguma forma 3 elementos dos muitos elementos do Papa Francisco. Uma que foi a cultura do encontro, tivemos que nos reencontrar, exercitar a solidariedade, assim por diante. Outra, Laudato Si, que é a questão do cuidado com a vida de todos os seres, cuidado com a biodiversidade, a ecologia integral e assim por diante. E também trabalhamos ali a economia de Francisco, que não é só acumular para si, mas é também favorecer ao outro a dignidade que lhe é inata. Bacana isso. Gasparim, para fechar. Eu só queria agradecer, né, e lembrar que passou um ano, mas eu falei do sangue também. Nós temos sangue abundante e talvez nesse momento alguém está precisando de sangue e vamos deixar e dá para se doar. Se nós perdermos um ente querido, nós temos muitas pessoas que dependem de um pedacinho de pele, talvez, daquela pessoa que prematuramente foi embora. Então, nós temos muita coisa sobrando em nossas gavetas. Obrigado, hein? O que faz lembrar, já que tu trouxe isso, a gente quer terminar, mas não consegue, né? Porque os assuntos... Eu já tenho alguma coisa para falar aqui da cabeça, eu vou ter que guardar. Não, fala, tenho 2 minutos ainda, dá. Eu só, me permita, nessa linha, nós tivemos aqui em Caxias do Sul um caso recente, né, faz uma semana, de uma criança, né, com menos de 10 anos de idade, que faleceu prematuramente. E a família optou por fazer a doação do coração dessa criança, que vai ecoar vida lá no Paraná, né, para uma menina de 11 anos. Então, mesmo no meio de uma dor profunda, é possível encontrar a beleza, né? Exato. Até eu ia comentar justamente isso. É o sobrinho de um casal de amigos meus que moram na Itália. Então, de alguma forma, acompanhei ali o processo e tal, né? E o desfecho, nesse sentido, né, de vai ser doado os órgãos e tal, tudo. Mas para mim criou um impacto muito grande de ser tão novo, né, com 8 anos, uma coisa e rara, passar, né? o que passou. Segundo os relatos, ele vomitou e não chamou os pais na madrugada. E aí, porque estava acontecendo, né, o AVC dele. E aí, quando foi atendido, já era... Esse também é uma coisa, aquilo que o Gasparim colocou, né, que remete àquilo que tu também falou, Bever. Temos que voltar àquele cuidado diário da família. Acontece que quando você conversa comigo, fala comigo, transparência, pedir ajuda e tal, sem ter aqueles meninos, tô incomodando. Não está incomodando, se tu está necessitando, se tu está precisando. Essa semana que passou, nós tivemos um evento e uma amiga disse, passei quase uma situação de morte. Eu disse, minha querida, tu tem que partilhar, tem que dizer... não, eu sofri sozinha, sofri lá, eu disse, não pode ser assim. Nós temos que, é familiar, é amigo, é próximo, tem contato, compartilha, precisamos partilhar mais a nossa vida. É o menino Bernardo, né? Bernardo, Acho que nesses momentos vale a gente ecoar os nomes das pessoas, anjinho, né? Hoje eu mencionei aqui a dona Docelíria, né? Que é a nossa idosa aqui de Galópolis, com 80 anos, que segue desaparecida. O corpo dela não foi encontrado, né? Nas enchentes aqui de Galópolis. Sim. Nós temos o rapaz, o Lacava, que faleceu no exercício do seu trabalho na Codeca, quando deslizou também, o chão estava instável. E hoje é um dia também de lembrar o nosso menino Bernardo, né? Que ecoa para a eternidade. Obrigada, Gasparim. Abraço. Pablo. Eu vou fechando o programa de hoje. Ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, mas também já